Hoje eu trouxe mais uma touquinha pro canal, ou gorro, como queira. Eu trouxe esse modelinho aqui, com meia relevo, ou alongado. E fica com esse efeitinho aqui. E essa touquinha, ou gorro, pode ser utilizada desse lado aqui também. Eu gastei apenas um novelinho de 100 gramas para fazer. E se você já gostou, por favor, deixe o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Isso é super importante, faz toda a diferença. E agora sim, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e um par de agulhas número 6. Eu vou utilizar a agulha número 5 para fazer a barra, o início da touca, do gorro, e a agulha número 6 para o restante do trabalho. E eu vou utilizar este fio aqui. É uma lã com uma espessura, né, média. O tex dessa lã é 500. O novelo tem 200 metros e pede agulhas para trabalhar entre 4 e 5. Isso é a sugestão do rótulo do fio. E eu vou trabalhar com a agulha número 6. O que acontece? Quando o fio sugere um tipo de agulha, eu recomendo que você faça uma amostra, porque dependendo da tensão do seu ponto, é permitido que você trabalhe com agulhas de numeração maior. Eu vou começar o trabalho com a agulha número 5 e eu vou colocar 80 pontos na agulha. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e eles ficaram juntinhos assim porque a minha agulha é curta. Mas dá para trabalhar normalmente e eu gosto. Vou virar o trabalho e agora eu já posso dar início. O ponto que eu vou começar o trabalho é o ponto barra 1 por 1. O que é barra 1 por 1? É um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu vou trabalhar aqui com pontos de bordas também. Os pontos de bordas são opcionais e existem outras formas além desse aqui que eu vou mostrar. Eu vou utilizar os pontos de bordas porque eu quero que o meu trabalho fique mais alinhado e que me facilite depois na hora de costurar. E o pontinho de borda que eu vou utilizar aqui no início da carreira vai ser assim, só passando para a agulha sem fazer, com o fio na frente mesmo. E agora eu vou começar a sequência do ponto barra 1 por 1, que é um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. O último pontinho de borda eu vou trabalhar em tricô. Então, em todo início de carreira, o primeiro pontinho eu vou passar sem fazer e o último pontinho eu vou trabalhar em tricô. E agora eu vou seguindo aqui com o ponto meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira e fiz aqui um tricô, um meia, um tricô. E aqui o último pontinho de borda eu vou terminar em tricô. Se você quiser terminar em meia, ok. Vou virar o trabalho e a segunda carreira do ponto barra é acompanhando os pontos. É seguindo como o ponto está se apresentando aqui. O primeiro pontinho que é de borda eu vou manter passando para a agulha e aqui eu percebo que tem um ponto meia. Então, eu vou fazer
um meia e um tricô. Essa segunda carreira é igualzinha à primeira, porque a primeira eu também comecei com um ponto meia e um tricô. Eu vou seguindo fazendo, então, um meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, meia onde tem meia, tricô onde tem tricô. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu já cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira, fiz um tricô, um meio, um tricô, vou terminar também com ponto tricô, que é o pontinho de borda. Vou virar o trabalho e vou seguir com essa carreira de ponto barra por 4 centímetros. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu tenho 4 centímetros de ponto barra 1 por 1. Em carreiras, o total foi de 8 carreiras. Agora, eu já posso trocar de agulha, vou passar para a agulha número 6 e eu vou fazer também a troca dos pontos. O ponto que eu vou utilizar é esse aqui. É o ponto meia em relevo, né? Um ponto meia alongado, que vai ficar desse jeitinho assim do lado direito e vai ficar assim do lado avesso. Se você ainda não conhece esse pontinho, se você ainda não sabe fazer, eu te convido a conhecer o vídeo anterior que já está no canal. Então, eu vou fazer esse ponto aqui. Esse pontinho consiste em 2 carreiras de repetições. E ele vai começar pelo lado avesso. Essa é a diferença. Então, aqui não vai ser o lado direito, como normalmente é. Essa primeira carreira é do lado avesso do trabalho. Eu vou continuar trabalhando com um pontinho de borda. Então, eu vou só passar para a agulha sem fazer. E vou fazer um ponto em meia. Um ponto em tricô. E agora, eu vou abrir a sequência de repetições, ou seja, a sequência que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. 4 pontos em meia e um tricô. 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer um tricô. Eu vou repetir assim, 4 meias e um tricô, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, fiz 4 pontos em meia e um tricô, cheguei aqui no último pontinho que eu vou fazer em meia e o pontinho de borda que eu vou fazer em tricô. O que que aconteceu aqui? Eu fiz a troca de agulhas e eu fiz a troca dos pontos. Esse pontinho aqui, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 5 mais 3. Então, essa carreira aqui, eu fiz 15 repetições de 5. Deu um total de 75. Mais esses 3 pontos que acrescenta no final da receita, 78. Mais 2 pontinhos de bordas, 80 pontos. Então, aqui deu certinho com a quantidade que eu já tinha feito a barra.
Então, foram 15 repetições. Eu agora vou virar o trabalho e esse meu lado aqui, que seria o avesso, esse lado vai ser o lado direito do trabalho. Então, eu não vou utilizar mais a agulha número 5, vou trabalhar somente com a agulha número 6. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora eu vou seguir aqui como os pontos estão se apresentando na agulha. Só vai mudar a maneira de se fazer o ponto meia. Então, nessa carreira eu fiz 4 meias e 1 tricô, nessa carreira eu vou fazer 4 tricôs e um ponto meia. E vai ser assim. Aqui tá me pedindo tricô, então eu vou fazer tricô normalmente. Aqui já me pede meia. Para fazer esse meia, eu vou fazer um meia duplo, que é para poder dar o relevinho do ponto. Então, para fazer o meia duplo, é introduzir ele aqui nesse buraquinho aqui. É no ponto meia da carreira anterior, né? Na carreira abaixo. Então, eu vou colocar o fio para trás, porque o ponto é em meia, e vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse furinho. Assim. Aí, eu faço o ponto meia. É chamado de meia dupla, porque pego aqui o meia de baixo e o meia de cima. Eu vou soltar. E vou fazer 4 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Cheguei no ponto meia novamente, vou colocar o fio para trás e vou introduzir aqui no buraquinho. Assim. Então, essa carreira é só isso, 4 pontos em tricô e um meia duplo, 4 pontos em tricô e um meia duplo, até chegar aqui no finalzinho da carreira. 1, 2, 3, 4 pontos em tricô e um meia duplo. Introduzo aqui e faço assim. 1, 2, 3, 4 e um meia duplo. 1, 2, 3, 4 pontos em tricô e um meia duplo. Já vai se abrindo, quando chega aqui no ponto meia, abrir assim, ó, já dá para perceber aonde que tem que entrar. E é só seguir assim até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira e eu fiz aqui 4 pontos, um meia alongado ou duplo e 4 tricôs. Me sobraram 2 pontos e eu fiz o meia alongado e um tricô. O último pontinho de borda eu também vou fazer em tricô. Concluída então essa segunda carreira do ponto, vou virar o trabalho e agora é só repetir essas 2 carreiras até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e eu fiz nesse ponto barra, 1 por 1, eu fiz 4 centímetros. Nesse ponto fantasia, eu fiz 16 centímetros. Então, eu tenho aqui, num comprimento total, 20 centímetros. Eu já fiz a medida com metade dos pontos na outra agulha, porque assim o trabalho fica mais aberto e fica mais fácil de medir. Aqui é somente um modo ilustrativo para mostrar que tem 20 centímetros aproximadamente.
Agora, eu já posso fazer as diminuições. Eu concluí aqui a segunda carreira e última do ponto. É importante sempre concluir a sequência. Então, esse aqui é o lado direito do trabalho, concluir a carreira. Agora, para fazer as diminuições, elas podem ser feitas por aqui ou pelo lado direito do trabalho. Eu vou fazer por aqui, pela primeira carreira, ou seja, eu vou diminuir aqui pelo lado avesso. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha e vou fazer um ponto em meia normal, né? Do lado avesso, o ponto meia é normal, não é duplo. Faço um ponto em tricô. Aqui eu tenho 4 pontos em meia. Eu vou fazer o primeiro ponto meia e vou fazer 2 pontos juntos em meia. E faço novamente um ponto em meia. Então, o primeiro e o quarto eu faço normal, o segundo e o terceiro eu faço juntos. E eu vou fazer assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Faço aqui o tricô normalmente e faço um ponto meia normalmente. Pego 2 pontos juntos em meia e faço outro ponto em meia. Faço um tricô normalmente e faço um ponto meia normalmente. Aqui eu pego 2 pontos juntos e faço um só. E faço outro ponto e meia. Então, eu vou seguindo assim, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Dois juntos em meia e um meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira de diminuições, eu fiz aqui um tricô, um meia, 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. Aqui no último pontinho eu vou fazer um meia e o pontinho de borda em tricô. Vou virar o trabalho e agora eu vou seguir sem fazer diminuições. Eu estou aqui do lado direito e vou só acompanhar. Então, como eu estou do lado direito, eu já sei que eu preciso fazer o meia duplo. Então, eu vou seguir conforme está pedindo aqui a sequência, como está aparecendo na agulha. Mantenho o pontinho de borda, faço um tricô. Aqui já está pedindo meia, eu vou fazer o meia duplo. Aqui está me pedindo tricô, eu vou fazer 1, 2, 3. A sequência do ponto eram 4 pontos em tricô. Aí, aqui eu já fiz 3, né? Eu fiz uma diminuição. E mantenho meia duplo. Faço 3 pontos em tricô. E mantenho o meia duplo. Vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, fiz um meia duplo e um tricô. O último pontinho de borda eu vou fazer em tricô e agora eu vou virar o trabalho. Novamente, eu estou do lado avesso e eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, porque na outra carreira eu não reduzi os pontos pela metade,
Foram somente alguns pontos. Então, aqui eu vou reduzir mais um pouco para me facilitar na hora de franzir e costurar. O pontinho de borda eu vou manter, passando para a agulha. E aqui eu percebo, eu tenho um ponto meia, eu estou do lado, né, avesso do trabalho, então eu vou fazer o ponto meia normalmente. Faço um meia, e aqui me pede um tricô, eu faço tricô. Agora, eu vou observar aqui. Eu tenho 3 pontos em meia. Eu vou fazer, logo após aqui o tricô, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e um meia. E faço o tricô. Então, logo após o tricô, eu vou fazer 2 pontos juntos em meia e um meia. E faço o tricô. 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. Eu vou fazendo assim até chegar aqui no finalzinho da carreira. 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, fiz 2 pontos juntos em meia, um meia e um tricô. Aqui também pede meia, eu vou fazer um ponto meia normalmente. E o último pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Concluí, então, essa segunda carreira de diminuições, já consegui reduzir mais alguns pontos. Vou virar o trabalho. Agora, eu estou do lado direito e eu vou seguir acompanhando os pontos sem fazer diminuição. Vou manter aqui o pontinho de borda e vou fazer um tricô. Aqui está me pedindo tricô. Faço um tricô. Como eu estou do lado direito, eu sei que o meu ponto meia precisa ser duplo. Então, eu faço o ponto meia duplo. E aqui eu tenho 2 pontos em tricô, eu vou manter. 1, 2 pontos em tricô e um meia duplo. 2 pontos em tricô e um meia duplo. 2 pontos em tricô e um meia duplo. É isso aqui que eu vou seguir repetindo até o final da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, fiz 2 pontos em tricô, um meia duplo, vou terminar com um ponto em tricô e o pontinho de borda que também vai ser em tricô. Terminei assim essa sequência do ponto, fiz a segunda carreira e agora eu estou aqui com 2 carreiras de diminuições. E vou parar por aqui. Se você quiser continuar e fazer mais uma carreira de diminuições, se você acha que ainda tem muitos pontos aqui, é só seguir observando. Fazer aqui o pontinho de borda, fazer um meia, um tricô. E aqui onde tem 2 pontos em meia, fazer 2 pontos juntos em meia. Não mexer nesse ponto em tricô, não, porque senão vai dar diferença aqui. Porque esse ponto em tricô, do lado avesso, é o ponto meia,
do lado direito. Então, favor não mexer no ponto tricô. Faz mais uma carreira de diminuição aqui, ó. Pega 2 pontos juntos em meia. Aí vai ficar um tricô, 2 juntos em meia. Um tricô, 2 juntos em meia. Um tricô, 2 juntos em meia. Eu não vou fazer, vou parar por aqui e já vou cortar esse fio para poder finalizar o trabalho. Eu vou calcular mais ou menos um tamanho que seja suficiente para passar, né, por dentro desses pontos e costurar a lateral. Agora que eu já cortei o fio, eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e introduzir o fio nela. Agora eu vou transferir todos esses pontos para ela, tomando cuidado para não escapar nenhum pontinho. Quando eu puxo esse fio aqui, eu não puxo tudo, eu sempre deixo uma argolinha aqui, porque depois eu passo o fio por ela. Agora que eu já passei todos os pontos para o fio, eu já posso franzir e finalizar o trabalho. Então, eu passo aqui por dentro dessa argolinha que eu deixei e vou puxando. Aqui eu puxo com uma certa firmeza, porém sem muita força, para não arrebentar o fio. Aqui eu vou ajustando para ficar bem fechadinho, não ficar esse furinho. Mas se por um acaso ficar com o furinho e você não conseguir fechar, você pode finalizar o trabalho colocando um pompom por cima para tampar. É opcional. Agora eu vou introduzir aqui numa argolinha qualquer e vou dar um nozinho para poder fechar aqui, não abrir. Faço isso aqui mais uma vez, para eu ter certeza que não vai abrir. Faço isso até me sentir confortável, segura. E agora eu já posso passar para o lado direito e fazer a costura. Para fazer a costura aqui do lado direito, eu preciso passar o fio para o lado direito. Então, eu só vou passar. E agora sim. Aqui, eu vou fazer a costura pelos pontinhos de bordas. Então, eu vou olhar aqui bem, ajustar e começar a costurar. Meu fio está desse lado, então eu vou pegar um pontinho desse e um pontinho desse. Um pontinho desse lado e um pontinho de lá.
E assim eu vou fechando o trabalho, pegando um pontinho de cada lado. Esse tipo de costura não deixa relevo, tá? Vai ficar assim. Porque se você quiser usar do outro lado também, é possível. Não vai ter relevo aqui, ó. Então, é só manter a costura pelo pontinho de borda. Pega um pontinho de cá e um pontinho de lá. Um pontinho de cá e um pontinho de lá. Pegar bem aqui na beiradinha, ó. Depois puxar. Tá vendo? Vai ficando assim. E do outro lado, sem relevo, para você poder usar. Depois de costurada, a touquinha ficou assim. Prontinha para ser usada. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.